lembro que há 2 anos eu estive aqui na que tratou dos 5 solas e agora dos 5 pontos. Então, muito bom perceber que a igreja tem essa preocupação em se apegar às nossas doutrinas, trazendo para a nossa realidade, para que a gente possa caminhar de forma segura. Falando em caminhar de forma segura, o meu tema essa manhã vai ser perseverança dos santos, que é a conclusão lógica daquilo que vocês já ouviram aqui nas outras oportunidades. Como teve essa pequena alteração, hoje eu daria a palestra hoje pela manhã sozinho, né? Esdras seria ontem à noite. Como teve essa alteração, então eu vou tentar ser breve, para que a gente possa concluir no máximo 11 horas, para que ninguém fique com raiva de mim, tá certo? Estou chegando agora, né? Então já chegar me indispondo com as donas de casa, né? Que tem que terminar o almoço é complicado. Então eu vou tentar, sem prejudicar o conteúdo, dentro daquilo que eu planejei, mas vou tentar ser bastante objetivo, para que a gente possa 11 horas encerrar. As perguntas ficam para o final. As perguntas polêmicas, eu sei que foi todas para Esdras, então eu estou tranquilo também quanto a isso. Até porque o nosso tema não tem como você querer discordar dele. Porque o nosso tema é um tema bastante reconfortador, uma vez que fala sobre a perseverança dos santos, e nós vamos ver daqui a pouco do que é que se trata a perseverança dos santos. Tá bom? Mas, como eu falei, por ser uma conclusão lógica daquilo que vocês já ouviram, eu achei importante a gente fazer uma recapitulação, tá bom? Então, só relembrando, nós não vamos explanar, porque foi muito bem explanado. Inclusive, no canal do YouTube eu ouvi trechos da palestra do Caio, do Daniel. Então, assim, eu sei que foi muito bem trabalhado, mas para que a gente possa, nesse momento, pegar esses fios e amarrar todos com o 5º ponto, então eu vou rapidamente passar por eles. Então, está aí o primeiro ponto, que fala sobre a depravação total, e que é definido assim, a grosso modo. Em decorrência da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, o ser humano está totalmente corrompido no corpo e na alma, e, portanto, nele não há nenhum bem espiritual. Então, nós entendemos que a queda afetou todo o ser humano, não ficou nenhuma parte dele sem ser afetada. Inclusive, tem um hino que a gente canta, que eu acho que ele já foi corrigido. Existe dentro da igreja um ramo, uma secretaria que trata sobre isso, e tem um hino que, na época de seminário, o professor disse, olha, esse hino aqui está para ser corrigido, que fala assim, o pecador enfermo, quase moribundo. Lembra qual é esse hino? Qual é esse hino? Não, mas o restante da letra. Isso, exato. Aí fala sobre levar o evangelho para o pecador enfermo quase moribundo. A professora disse, olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado, está passando por uma revisão aí, porque o pecador, muito bem, o pecador não está quase moribundo ou enfermo, ele está morto. Enquanto está moribundo, enfermo, há esperança. Só está lá, ligado nos aparelhos, mas de repente você pode ainda perceber uma melhora. Ele está enfermo, moribundo, mas o morto não tem escapatória para ele. Tá certo? Então, nós, pela depravação total, dizemos isso. O pecador está morto. E por causa disso não há nenhum bem espiritual nele, e nem tampouco ele se dispõe a buscar, como bem falou Esdras. E aí eu lembro de um filme que foi lançado recentemente, o Toy Story 4, que eu estou vendo muitas crianças, e aí falar um pouquinho para elas. Vocês lembram que tem um personagem nesse filme, personagem novo nessa turma do Toy Story, que é o Gafinho? Quem assistiu Toy Story? Vou não contar todo o filme. Não, o 4 já lançaram o 2, o 3 e o 4, inclusive. Bom, no 4 tem um personagem que é feito de material reciclado, denominado Gafinho. E por ser feito de material reciclado, ele não se entende como um brinquedo, ele se entende como um lixo. Então ele diz assim, não, eu sou um lixo. E ele só quer ficar com o lixo. Ele, qualquer oportunidade, ele corre para o lixo. Aplicando para essa realidade, o homem, a depravação total, ele só quer aquilo
que não é bom. Ele não quer Deus. Ele não tem nenhuma disposição moral, espiritual para buscar o bem, porque ele é totalmente mau, totalmente corrompido. Mas, continuando. Segundo ponto, vocês viram a eleição incondicional, que diz o quê? Antes da fundação do mundo, Deus, sem se basear em nenhum mérito ou virtude, escolheu homens e mulheres para serem santos e irrepreensíveis perante Ele e, em amor, os predestinou para a salvação. O ponto aqui de destaque é Deus, antes da fundação do mundo, sem se basear em nenhum mérito ou virtude. Eleição incondicional. Ou seja, não tinha nenhuma condição, o homem não ofereceu nenhuma condição a Deus para que Deus dissesse, olha, eu vou escolher José, eu vou escolher Maria. Porque Maria vai crer no futuro, porque Maria vai ter fé no futuro. Não, nós acabamos de ver que não. Que a fé, inclusive, é Deus que dá. Então, essa é a eleição incondicional. Continuando, nós vimos a expiação limitada, ou vocês viram. Significa o quê? Cristo sofreu o castigo em lugar apenas e exclusivamente dos seus eleitos. Pagou pelos pecados de cada um desses que Deus havia escolhido para a salvação. Ou seja, Jesus Cristo morreu por um número exato de pessoas, que são os eleitos. Mas Deus não amou o mundo de tal maneira... Nós entendemos que mundo ali está se referindo à totalidade dos eleitos de Deus, espalhados por todas as épocas do mundo, da história, por toda a terra, por todo o local. Entendemos mundo dessa forma. E não que Jesus tenha morrido por todas as pessoas indistintamente. Não, a expiação ela é limitada. Não em seu efeito. Não é que ele tem limite no poder dele, não. Mas tem limite no sentido de que ele morreu por um número exato de pessoas, que foi aquele que o Pai lhe deu. E aí nós vimos agora, está bem vivo na sua memória, a graça irresistível. Vim falar aqui, Esdras. Não, estou brincando, eu vou ler aqui. A ação de Deus no coração dos seus eleitos não poderá ser eficazmente resistida. É como Esdras falou, em um dado momento, o camarada pode demonstrar alguma resistência. Mas ela não pode ser eficazmente resistida porque ele vai vir. Porque o próprio Deus vai levar esses homens ao arrependimento, os pecadores, de modo que acabarão respondendo positivamente ao chamado do Espírito Santo. E isso de um modo positivo. Ninguém diz assim, eu não queria ser salvo não, mas Deus está me chamando. Eu não queria não ser salvo. Eu estou aqui na igreja, estou batizado, sou oficial, sou presidente de SAF, sou líder do louvor, mas eu queria realmente era estar lá fora. Estou aqui porque fui obrigado. Não. Deus, ele trabalha em nossa mente, em nosso coração, nas nossas emoções, de modo que nós vimos a ele de forma positiva, né? Pois bem, esses 4 pontos aí vocês já viram, tá certo? E aí nós chegamos ao X da questão, tá? Não que seja o mais importante, mas é o X da questão, porque é sobre isso que eu vou tratar agora, que é a perseverança dos santos, que, como está escrito aqui, é a conclusão natural a que se chega depois de examinar os 4 primeiros pontos do calvinismo. Então, se nós vimos que Deus elege, que Deus chama eficazmente, que Jesus paga o preço por aquela pessoa, obviamente, a segurança, a garantia dessa obra já está estabelecida. Por isso que nós entendemos que essa perseverança dos santos, esse 5º ponto do calvinismo, é a conclusão natural que se chega depois de examinar os 4 primeiros pontos do calvinismo. Vá anotando suas dúvidas aí no papel, tá? Se tiver até aqui. E aí eu vou trazer uma citação de um homem chamado Richard Belker. E ele vai falar exatamente essa questão da conclusão natural, mas ele vai trazer um texto falando sobre os outros 4 pontos de um único parágrafo. Ele diz assim: se o homem é totalmente depravado, ponto 1, e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo no que diz respeito às coisas espirituais, se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, fundamentada tão somente em sua própria vontade, ponto 2, se a morte de Cristo realizou-se em favor dos eleitos, assegurando-lhes salvação, ponto 3,
E se Deus chamou os eleitos de maneira irresistível, ponto 4, conclui-se que Deus assegurará a salvação final destes eleitos, ou seja, eles perseverarão até o fim. Por isso que eu falei que esse ponto aqui não é polêmico, porque eu imagino que não tenha ninguém aqui que diga assim, não, pastor, mas eu não vou perseverar, não. Eu creio que todos nós olhamos para isso aqui e dizemos, olha que coisa boa. Mesmo aquelas pessoas que não têm conhecimento da doutrina, quando escuta isso, deve dizer, rapaz, que coisa maravilhosa. Então quer dizer que não corre risco de eu me perder? Se você de fato for um eleito, escolhido por quem Cristo morreu, você foi chamado de forma irresistível, você vai perseverar até o fim. Tá certo? Então não tem muito o que se discutir com relação a isso. É uma doutrina que, na verdade, enche nosso coração de alegria, porque mostra que o Senhor é aquele que planejou, executou e garante a nossa salvação. Planejou, executou e garante a nossa salvação. E que bom que em nenhum momento essa salvação ficou em minhas mãos. Que bom. Que bom que em nenhum momento Deus agiu como agiu o Capitão Nascimento no primeiro filme lá do Tropa de Elite. Esse já assistiram, né? Tropa de Elite, né? Quando o quê? Quando o Capitão Nascimento depositou na mão de um camarada, de um soldado que estava cochilando, a vida de todo o batalhão. Lembra lá dessa cena? Ele falando de forma bem dinâmica sobre estratégia no grego, no inglês, no latim, e o camarada cochilando. Aí o cara diz, olha, tá cochilando aqui. Ele diz, tá cochilando, então tá certo. Ele pega uma granada, tira o pino da granada e diz, pronto, segura a granada. E você, se você cochilar, você vai explodir o turno inteiro, você vai me explodir, vai explodir os seus colegas. Ou seja, naquele momento o Capitão Nascimento estava deixando o bem-estar, digamos assim, a vida daquelas pessoas e do próprio indivíduo nas mãos desse soldado. Que bom que Deus em nenhum momento fez isso com a gente. Que bom que Deus, Ele concebeu, realizou e garante a salvação. Em nenhum momento esteve em minhas mãos ou nas suas mãos, porque se estivesse, ia dar problema. Que bom, irmãos, que não ficou em nossas mãos. Embora isso não queira dizer que nós não temos, eu acho que vai atrapalhar. Quem estiver aí fora vai dizer, tem trovões acontecendo na igreja, a igreja, o céu está aberto. Não pode deixar, olha, vou dizer a vocês, eu suo muito, eu sou calorento, então não se preocupe não, está agradável, não tá calor para ninguém não, mas eu, quando fico falando nessa agitação, entendeu, eu tenho sangue latino, aí eu acabo suando, então não se incomode não, tá certo? Não se preocupe com isso não. Embora, irmãos, que eu estou falando sobre essa questão de Deus não ter colocado em nossas mãos, mas também não significa dizer que nós não tenhamos responsabilidades, e nós vamos ver daqui a pouco. Eu estou aqui com isso aqui. Não se preocupe não, estou em casa, né? Quando eu cheguei aqui, disseram, fique à vontade, você tá em casa, então eu estou em casa, não se preocupe não. Tá certo, irmãos? Então deu para entender isso aí? Ok? Vamos lá. Então vamos definir perseverança dos santos. Tá aí o peixinho perseverando, aí pulando de aquário em aquário, perseverando. E o Berkoff, ele define assim a perseverança dos santos. A contínua operação do Espírito Santo no crente, faltou aí o espaço aí depois da vírgula, pela qual a obra da graça divina iniciada no coração tem prosseguimento e se completa. Vou repetir. A contínua operação do Espírito Santo no crente, tá certo? Isso aqui já elimina a sua dúvida. Mas eu conheço alguém que se perdeu. Mas eu conheço alguém que se batizou e que se desviou e morreu desviado. A gente vai ter que pensar se realmente essa pessoa foi eleito. Né? Se ela recebeu essa graça. Se ela foi espiada por Cristo. Os pecados dela foi espiado por Cristo. A gente vai ter que sempre olhar para o passado. Então a perseverança diz, a contínua operação do Espírito Santo no crente, no eleito, pela qual a obra da graça divina iniciada no coração tem prosseguimento e se completa. Ou seja, o que Deus começou, Ele vai terminar. Outra definição, novamente do Richard Belker. A perseverança dos santos é a doutrina que afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação, visto que o mesmo poder de Deus que os salvou o
os preservará e os santificará até o final. Ou seja, Deus chama e Deus age no indivíduo, continua agindo no indivíduo e faz com que esse indivíduo persevere até o fim. Há quase uma filosofia chamada deísmo, que diz assim: Deus criou todas as coisas, só que Deus não se envolve mais com a criação. E aí um exemplo clássico desse deísmo é: Deus deu a corda e virou as costas e deixou trabalhando sozinho o relógio. Então Deus criou todas as coisas e disse: olha, tudo bem, agora a partir de agora vai na banguela. Eu não tenho mais nada a ver com isso, não. Eu não vou mais agir, não. Eu não vou mais interferir, não. Isso não é verdade quanto ao universo, porque nós cremos na providência, que diz que Deus sustenta a sua criação. Isso também não é verdade quanto à nossa salvação. Deus está agindo continuamente, e é essa ação que faz com que nós perseveremos até o fim. Embora nós também tenhamos as nossas responsabilidades. Estou sempre colocando isso para que a gente possa estar caminhando no prumo, tá certo? Nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então ficou claro aí essa definição? Ficou claro? Todo mundo entendeu? Muito bem. Pronto, vamos lá. Esdras citou a confissão de fé. E, de fato, essas verdades foram temas de muitas confissões. E aí eu trouxe a confissão de fé batista e depois a nossa confissão de fé de Westminster. Tá? Então, lendo aí a confissão de fé batista de 1689, diz assim: os que Deus aceitou no amado, que é uma referência ao Filho, aqueles que foram chamados eficazmente e santificados por seu Espírito e receberam a fé preciosa, estes não podem cair totalmente. Estes não podem cair totalmente, nem definitivamente do estado de graça. Antes, hão de perseverar até o fim e ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são, o quê? Irrevogáveis. Ou seja, Deus dá e Deus não tira. Às vezes, a gente dá algo a alguém, depois pega de volta. Criança é assim. Criança é assim: toma para tu o meu carrinho. Passa 5 minutos, me dá de novo o carrinho. Meu filho faz isso comigo. Pirulito. Fernando, dá para mim o pirulito? Toma, papai. Aí eu pego o pirulito todo animado. Quando eu estou abrindo, ele vai lá e pega de volta. Deus não age assim. Isso é um comportamento nosso. Tanto quanto infantil até. Deus não faz assim. O que Ele nos dá, Ele não vai revogar, Ele não vai voltar atrás. E Ele continuamente gera e nutre neles a fé, o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças que conduzem à imortalidade. Agora, preste atenção nessa parte sublinhada aí. Ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra eles, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental em que estão firmados pela fé. Ou seja, vai ter tribulação, vai ter luta, vai ter tentação, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então já estou adiantando. Vai acontecer, porém, a despeito dessa realidade, o eleito vai perseverar até o fim. Ele vai caminhar para Canaã, como diz aquela canção, caminhando eu vou para Canaã. Ele vai caminhar, nem que seja pelo deserto, 40 anos, nem que seja andando debaixo de um sol escaldante, como diz a música Sol da Terra lá, o sol a pino a queimar, nem que seja com escorpiões e serpentes abrasadoras, ele vai caminhar, mas ele vai chegar em Canaã. É isso que está dizendo aqui, tá bom? E a nossa confissão de fé, ela trabalha em três sessões, eu trouxe apenas 2, que diz assim, deixa eu passar, eu não passei aqui, né? Que diz assim: quanto à data, é isso aí mesmo, 43 a 48, 43 a 49, aí varia, tá? Então dentro desse espaço aí, tá certo. Então o que é que vai dizer a confissão de fé de Westminster? Os que Deus aceitou, dá para ler, irmãos?
Dá para ler? Então vamos ler. Todos. Louvado seja Deus. Segunda, esta perseverança Veja, irmãos, eu comparo isso aqui a um presente que Deus nos dá. E um presente muito bem embrulhado. Um presente muito bem protegido. Eu não sei quantos aqui fazem compra em internet. Mercado Livre, OLX, ou até mesmo em lojas únicas. Mas algumas vezes você faz umas compras e quando você recebe o produto, às vezes não é culpa nem da loja, mas a própria maneira como ele foi trabalhado, como ele foi transportado. De vez em quando mostra uns vídeos aí, o pessoal, né, dos Correios, pegando caixa e jogando assim e tal. O pessoal bota de vez em quando na rede social. Quando você chega e você diz, rapaz, pelo estado do pacote eu vou torcer para que o que eu comprei esteja inteiro. Que está todo amassado, todo desconfigurado, misericórdia. E por vezes, quando você abre, não está inteiro. Eu compro muito livro pela internet. É comum chegar o livro amassado, aquela partezinha do lado do livro, não a orelha não, aquela parte onde junta o livro, né? Amassado, dá uma tristeza. Mas eu estou aprendendo a me desapegar dessas coisas. Não, o que importa é o conteúdo. Mas dá uma tristeza, o livro que você comprou com tanto carinho. Quando não acontece de você comprar uma coisa e vir outra. Aconteceu isso essa semana. Eu comprei 2 produtos para esse rapaz e mandaram um produto diferente. Eu comprei o produto X, mandaram o produto Y. Só que mandaram o produto Y que é mais caro do que o X. Bom, ele mandou mais caro, né? Fazer o quê? Tô brincando, eu vou pensar como é que eu resolvo isso. Tá certo? Porque é Mercado Livre, é aquela coisa, enfim. Mas é ruim, acontece isso. Mas quando eu olho para essa segunda sessão aqui, desse capítulo que trata sobre a perseverança dos santos, tem um capítulo específico que trata sobre isso, nós vamos ver como essa nossa salvação foi bem embrulhada, como ela foi guardada. Olha tantas coisas que ele fala. Não depende do livre-arbítrio deles, ou seja, dos salvos, mas da imutabilidade do decreto da eleição, ou seja, Deus decretou, e esse decreto é imutável, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, aí vai envolver a Trindade agora, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, ele está intercedendo por nós, é o nosso advogado intercedendo por nós, da permanência do Espírito Santo que está em nós, e da semente de Deus neles, da natureza do pacto da graça, de todas estas coisas vem a sua certeza e infalibilidade, ou seja, é um presente que nos foi dado, muito bem resguardado, muito bem protegido, não tem como se perder, não tem como cair, não tem como quebrar, não tem como acontecer nenhum acidente ou incidente. Base bíblica, irmãos, vários textos falam sobre isso, eu trouxe alguns. João 10, 27 a 29, o que é que diz? Pronto, o que é que Jesus está dizendo? Ele está garantindo aqui. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão.
Perecer aqui diz respeito a se perder eternamente. Lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Porque se fosse a morte física, todos nós morremos. Quantos servos do Senhor foram martirizados? Ali, ó. O sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Essa é a frase de Tertuliano. Não é isso? Muito bem. Então Jesus está dizendo, olha, o Pai me deu, eu paguei por cada um deles, expiação limitada, eu paguei por cada um deles, e ninguém vai arrancar da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Seguro estou, não tenho temor do mal. A gente não canta isso? Seguro estou, não tenho temor do mal, que sim guardado pela fé em meu Jesus. Seguro estou, não tenho temor do mal. Eu estou seguro. Estou protegido. Ninguém pode me arrancar da mão de Deus. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também o quê? Justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Irmãos, tudo isso aqui já aconteceu no tempo e no espaço, sim ou não? No tempo e no espaço, aqui, nessa realidade, já aconteceu? O que é que falta? Isso. Agora, a glorificação. Muito bem. Agora, por que é que Paulo fala chamou, justificou, glorificou no passado? Por que ele não falou assim, glorificará? Por que ele falou glorificou no passado? Porque já é certo. Porque no decreto de Deus já aconteceu. A santificação ela tem dois sentidos. Processual e o sentido posicional. Processual é esse que nós estamos enfrentando. Santificação, dizendo não ao pecado, buscando os meios de graça que nos ajudam a caminhar nessa vida. Esse é o processual, fala de um processo. Mas o posicional é um decreto. Nós já somos santos, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então Paulo está dizendo, olha, glorificou, para ele já é passado, já é certo. Isso aponta para a perseverança dos santos, ou seja, aqueles que foram chamados, justificados, predestinados, não vão se perder, vão ser também glorificados. Então se você entrou no processo, se você entrou lá no primeiro ponto, você vai invariavelmente chegar no quinto. Como se fosse uma linha de produção, não tem como se perder. Quem entrou pela porta, quem entrou por Jesus, eu sou a porta, Jesus disse, quem entrou por ele na linha de produção vai chegar até o fim, vai perseverar até o fim, não tem como se perder. Tá certo? Outro texto, Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade. Aí ele fala todas as dimensões, nem qualquer outra criatura, Satanás, muita gente tem medo. Eita, pastor, fala não, misericórdia, né? Muita gente tem medo. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nada. O mundo, a carne, o diabo, o seu pecado, nós vamos ver daqui a pouco. Nada. Tá certo? Nada. Estão entendendo? Tá claro? Muito bem, tá bom. Quem cala, consente. Então tá claro. Filipenses 1,6 diz o quê? É o primeiro texto, só os irmãos. E agora o segundo texto. Rapaz, se você chegou aqui hoje pela graça,
Pai, minha fé está tão fraca. Eu não sei se eu sou um salvo. Eu não sei se eu vou para o céu. Eu ando tão vacilante. Eu ando tão na incerteza realmente. Não tem como você sair daqui agora fraco. Não tem como você sair daqui vacilante. Isso aqui enche o coração do indivíduo de alegria. Para enfrentar, inclusive, as lutas. Sabendo que em todas elas nós somos mais que vencedores. Tá certo? É como o Esdras falou, para aquela pessoa que você tem pregado e tal, toda essa nossa pregação, todas essas palestras aqui, eu tenho certeza que todos os irmãos que fizeram, a minha se inclui, ela busca lhe ajudar de forma prática. Porque isso aqui não é só para ficar na nossa cabeça. Eu aprendi que são 5 pontos do calvinismo. Qual o primeiro mesmo? Deixa eu ver, eu aprendi lá. A ideia não é essa. Se ficar em sua mente, ótimo. Agora, mais importante do que ficar simplesmente na sua mente é você entender essa realidade e viver mediante ela. E esses textos aqui, eles são muito fortes. Não tem como você duvidar disso. Agora, como nem tudo são flores, vêm as possíveis objeções. Objeções que pessoas que não creem nessa doutrina vão levantar e muitas vezes nós também levantamos. Talvez por uma experiência, talvez por um caso que você conhece, uma dúvida que você nutre, talvez por você achar que é muita presunção, alguém dizer assim, eu estou salvo até o fim. Mas quem é esse comedor de feijão e farinha que pode dizer que está salvo até o fim? Não. Então são objeções. E aí eu coloquei algumas objeções, e aí a resposta para cada uma delas. Então a objeção, essa partezinha aí de branco, tá? Isso não é a verdade, não. Não sei o que estou dizendo, não. Isso é alguém que pode dizer. É alguém que pode imaginar. Eu estou pensando como alguém pode, de repente, discordar da perseverança dos santos. Tá? Eu creio, eu sou confessional. Tá certo? Então alguém pode dizer assim, a perseverança dos santos exclui a necessidade de santificação. Alguém desavisado, alguém desinformado e alguém até de má fé pode dizer assim, a perseverança dos santos exclui a necessidade de santificação. Por quê? Se o indivíduo já foi escolhido e ele já está salvo, então, viveu no pecado. Não é isso que muitas pessoas que não entendem a predestinação também aplicam a esse mesmo raciocínio deturpado a essa lógica da predestinação? Olha aí, tá vendo aí? Já estamos, né? Bom, aí, corrigindo essa visão, nós temos um texto bíblico que diz o quê? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele fala assim, confirmar a vossa vocação, ele está falando sobre santificação. E confirmar não é no sentido de dizer assim, Deus fez uma parte, vai lá agora e faz a tua e confirma. Não é isso não. Quando ele diz confirmar, mostra com a tua vida que de fato tu és um eleito. Como? Santificando-se. Mais uma vez vou dizer, não é santificar para confirmar o decreto de Deus, não é isso. Ou seja, Deus fez 85% da obra, os outros 15% é com você. Não. Confirma com a tua vida que tu é de fato um eleito. Logo, um eleito faz o quê? Ele se santifica. Certo? Ele se santifica. Então, essa objeção aí, esse pensamento, a perseverança dos santos exclui a necessidade de santificação, cai por terra. Certo? Porque, de fato, aquele que reconhece a obra da graça de Deus em sua vida, ele vai ter um senso de indignidade e de gratidão ao Senhor, que vai fazer com que ele busque cada vez mais servir o Senhor. Ele não vai dizer assim, eita, como eu fui amado, olha como eu fui amado, Deus me elegeu, Deus me chamou, justificou, vou pro pecado agora. Ele não entendeu nada. Lembra daquele texto que Jesus está na casa de um homem, e uma mulher começa a chorar nos pés de Jesus.
e ela começa a chorar, e molha os pés dele com lágrima, e ela enxuga com cabelo. Né? E aquela atitude dela começou a causar desconforto em algumas pessoas. Aí Jesus diz assim, sabe por que ela está fazendo isso? Porque ela foi muito perdoada. Se ela for muito perdoada, ela muito ama. Ou seja, quando nós entendemos o que Deus fez por nós, não tem outra resposta a não ser dizer assim, eu vou viver minha vida para agradar o Senhor. Não é assim que a gente faz com as pessoas, com os nossos amigos? Vamos imaginar, você está precisando de R$3.000 para fazer uma cirurgia. R$3.000, certo? Você não tem esse dinheiro. Você está aperreado. Aí, comenta no grupo de amigos, estou precisando de R$3.000, perdi o sono, não tenho como conseguir, estou pensando em ir para a agiota e tal, acho que aqui em São Bento não tem agiota, mas né, de onde eu venho tem, não sei se aqui tem, mas assim, vou para a agiota e tal. Aí alguém diz assim, vem cá, eu vou lhe emprestar os R$3.000. Não tinha mais escapatória para você. Ele vai lá e te empresta os R$3.000. Logicamente falando, qual vai ser a sua postura para com essa pessoa para o resto da vida? Gratidão. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, na minha família. Quando eu fui nascer, lá em 1983, faça as contas aí, meus pais não tinham muitas condições. Eu tenho 3 irmãos, então eu fui o 4º filho, e encerrou em mim. Né? Encerrou em mim, chegou o principal, acabou-se. Resultado, a condição era apertada. Minha mãe está aqui, ó. Esqueci de apresentar a minha mãe. Minha mãe é essa aqui. Levanta a mão aí, mãe, para as pessoas conhecerem a senhora. O nome dela é Sânia. Tá? Ela é membro lá da 4ª Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Então, minha mãe está aqui para comprovar a história. O médico não cobrou, não foi isso, mãe? Não cobrou lá os trâmites. Aquelas coisas todas, né? Parto, não sei o quê, papapá. O médico não cobrou. Eu nasci. Eu vim ao mundo. São e salvo. Passa o tempo, 10 anos. Adivinha quem é candidato a prefeito de Garanhuns? O médico. Não, eu não. O médico. Adivinha quem meu pai e minha mãe votam? De olho fechado. O médico. Por quê? Dívida de gratidão. Ele não foi lá em casa não dizer, olha, dona Sânia, seu Nelson, lembra que em 83, eu tirei o menino do teu bucho? Ele não fez isso não. Lembra que eu não cobrei nada? Simplesmente estava lá o nome dele, o santinho dele. Eita, esse foi o médico? Foi. Vamos votar nele. Não vou julgar o mérito se de fato ele era o mais preparado. Não vamos entrar nesse mérito aí, tá certo? Nem estou normatizando essa regra no meio político. Diga-se de passagem, tá bom? Mas estou querendo dizer o seguinte, esse é um exemplo de gratidão mediante um favor merecido. E por que com Deus vai ser diferente? Se eu sei do que Deus fez por mim, que eu era um depravado, tá? Que eu estava morto em pecado, mas aí Ele me chamou de forma incondicional. Jesus derramou seu sangue por mim. Ele me dá a graça. E eu não resisto a ela por operação dele mesmo. E porque agora ele promete a perseverança. E porque agora que eu sei que ele promete a perseverança, eu vou viver no pecado. Então, cai por terra. Tá bom? Mas eu conheço alguém que pensa assim e vive assim no pecado. Aí, meu irmão, você tem que saber de fato se essa pessoa passou lá pelo primeiro ponto. Se de fato ela... Primeiro sim que ela é depravada, né, no pecado, mas se ela foi chamada. Tem que duvidar disso aí. Outra objeção. A perseverança dos santos faz com que o homem seja o agente principal na garantia da sua salvação. Certo? Então eu vou perseverar. Então tu vai perseverar. Vai nessa fé e persevera. Não. Aí tem uma frase aí do Chad Van Dixon. Ele vai dizer assim: nós perseveramos, por quê? Porque Deus decretou imutavelmente que somos dele. A nossa esperança depende do amor do Pai, bem como da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo.
O Espírito nos ajuda a perseverar até o fim, porque ele nos guarda de viver na prática do pecado. Ele habita em nós e com essa semente não podemos ser perdidos. Perceba que eu coloquei aí, ó, aquela mão ali está puxando, ela está furada lá, a mão que está apontada para baixo. É uma referência aí à mão de Cristo. Ele segura em nossa mão. Então não temos mérito algum. Embora que a gente deva usar todos os meios de graça para continuar no caminho, para não nos desviarmos, mas no final das contas, quem segura a nossa mão é o Senhor. Não é isso que a gente pede quando a gente canta? Com tua mão, segura bem a minha. Se você tem uma criança, quem tem criança pequena aqui? Quando você... Caio faz logo assim, ó. Um dia eu chego lá. Quando você vai atravessar a rua com seu pequeno, para quem está vendo, você está segurando na mão dele. Alguém pode dizer assim, eita, Luiz Fernando está segurando na mão do pastor. Luiz Fernando é meu filho. Eita, como é o nome da tua menina? A mais novinha. Isabel. Eita, Isabel está segurando na mão de Caio. A pergunta é, quem de fato está naquele momento segurando na mão de quem? É Luiz Fernando na minha mão? É Esther na de Caio? Ou é Caio na de Esther e eu na de Luiz Fernando? Por quê? Porque senão qualquer deslize, ele soltava e corria. Eita o palhaço, eita o cachorro, eita o gato, eita o supermercado, olha a bala, olha o pipoqueiro. Ele vai. Você é que está ali segurando. Da mesma forma, irmãos, Deus segura em nossa mão. Tá certo? Então, nós não somos o principal agente na garantia da salvação. É o Senhor que opera em nós. Embora nós tenhamos responsabilidades, como nós já vimos. Outra, que é parecida com aquela que eu falei há pouco. Ixi. Passou, misericórdia. Vamos lá. A perseverança dos santos leva a uma vida de pecado. Aquilo que eu já exemplifiquei, tá? Então, eu estou salvo, garantido, então agora eu vou viver no mundo, porque no final de tudo eu estou lá salvo. Ou seja, para algumas pessoas, a salvação é como se fosse assim, um bilhete premiado. Recebesse agora, pronto. Quando for no final de tudo, tu apresenta. Não é assim. Aí tem um texto que fala sobre isso. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se eu ando nas trevas, se eu ando no pecado, se eu vivo na prática do pecado, eu estou mentindo. E eu, de fato, preciso julgar se eu sou um salvo. Outra colocação equivocada aí. A perseverança dos santos exclui a necessidade de vigilância. Não. Por quê? O que é que diz essa frase aí, só os irmãos? E aí vem o texto de Jesus Cristo falando, vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então devo sim vigiar. A perseverança dos santos diz assim, você vai perseverar a despeito das dificuldades, mas dificuldades existem. O inimigo existe, o mundo existe, a nossa carne existe, o diabo existe, mas eu vou vencer todos eles. Mas eu preciso vigiar. Eu preciso utilizar os meios de graça, palavra, oração, sacramentos. Eu preciso, de fato, disso. Tá certo? Conclusão. Chegamos na nossa bela conclusão, que é aí a frase do John Piper, que diz assim, saber que Deus o escolheu, o chamou, lhe deu fé, nunca o abandonará, o preservará e o apresentará inculpável na presença de sua glória, com grande alegria. Essa segurança traz gozo, força
e coragem invencíveis à sua vida. É isso que eu estou falando. Esse é o aspecto prático. É ouvir tudo isso e dizer assim, eita, isso tudo é comigo, rapaz, eu agora vou andar altaneiramente, a despeito das dificuldades. Renda então toda a glória àquele que não te elegeu por teus méritos, não te redimiu por teus méritos, não te chamou por teus méritos, nem faz você perseverar pelos teus méritos. Alegre-se, porque o seu nome está escrito aonde? E de lá não pode ser tirado. Lá não pode ser tirado. Ah, tira, bota, tira, bota. Aí eu digo lá na igreja assim, a gente faz ata da reunião do conselho, ata da assembleia, ata da escola. Ata é um negócio que a gente não pode rasurar. A gente pode passar um corretivo, passar uma borracha, a gente não pode. A correção tem que ser feita, leia-se, onde está escrito, em tempo e tal. É todo um processo para você corrigir uma ata. Quanto mais o livro da vida. Apaga o nome, tira Esdras, bota Esdras. Tira Esdras, bota Esdras. Já pensou, irmãos? Não. Seu nome está escrito, até o fim irá permanecer. Glória a Deus por isso. Então eu concluo dizendo o seguinte, irmãos. Tudo que vocês ouviram ao longo desses 4 finais de semana, já que hoje foram 2, essas doutrinas maravilhosas, façam que vocês busquem se aprofundar mais, mas, sobretudo, vivam para a glória de Deus, confiando em sua obra, aquele que planejou, executou, que garante a nossa salvação.